Bom, então o parâmetro de similaridade, tanto para o escoamento cruzado ao redor de um cilindro quanto para a esfera, é o diâmetro, né? Então o número de Reynolds ele é baseado nesse diâmetro, né? E na velocidade do escoamento não perturbado que nós vimos nos slides anteriores, né? Ni ali embaixo no denominador é a viscosidade cinemática. Tá? Então nós temos aqui duas situações, né? E nós queremos efetivamente começar a introduzir parâmetros mais quantitativos para essa análise do escoamento cruzado. Primeiramente, nós estamos falando de aspectos hidrodinâmicos, mas logo logo nós já vamos entrar em aspectos térmicos em que o entendimento desses fenômenos hidrodinâmicos que eu estou explicando, eles vão ser mais importantes, tá? Então, a figura aqui da esquerda mostra uma situação em que o número de Reynolds D, baseado no diâmetro, é inferior a 2 vezes 10 na quinta. Né? Então, é uma situação de número de Reynolds relativamente alto, mas em que a camada limite formada, ela obviamente se inicia como uma camada limite laminar, aqui no ponto de estagnação frontal, ela vai evoluindo e aumentando a sua espessura ao longo de x, né, ou dessa coordenada θ aqui, né, até um ponto em que ocorre a separação do escoamento. Né? Então, há aspectos hidrodinâmicos e fenômenos que ocorrem aqui, nessa situação de número de Reynolds inferior a 2 vezes 10 na quinta, em que a separação se dá nesse ponto que está mostrado. Daqui em diante, a, eu já estou numa região de esteira, né? E essa esteira aqui, ela obviamente é uma esteira turbulenta, né? A observar pelos turbilhões formados e exemplificados aqui, né? Então a camada limite ela é laminar, ocorre a separação e a esteira é turbulenta, tá? Bom, numa outra situação de número de Reynolds maior do que aquele valor limite, aquele valor característico de 2 vezes 10 na quinta, o comportamento a partir do ponto de estagnação frontal ele se inicia de uma maneira semelhante àquela anterior, porém a camada limite ela sofre uma transição para a turbulência, a camada limite permanece é, colada à superfície do cilindro aqui, do corpo, né? Mas ela é turbulenta. E só num ângulo de separação significativamente maior, em torno de 140 graus, ao passo que no caso anterior era 80 graus, né, no número de Reynolds menor do que 2 vezes 10 na quinta, ocorre a transição, ou a separação, melhor dizendo, da camada limite turbulenta, né, formando uma esteira turbulenta. Né. Então, essas observações são observações de laboratório, digamos assim, né? Obviamente elas podem ser previstas com modelos matemáticos sofisticados, mas inicialmente são observações de laboratório, observações da realidade. Tá? E uma coisa que dá para notar aqui, que fica bem aparente, né, é a largura da esteira formada aqui na região é, é, da traseira do cilindro para esse valor de número de Reynolds superior a 2 vezes 10 na quinta, essa largura da esteira é bem inferior à largura dessa esteira onde houve a separação da camada limite laminar formando a esteira turbulenta. Né? Isso tem um impacto significativo, como a gente vai ver, na força de arrasto atuando nesse cilindro ou nessa esfera. Né? Então, fisicamente, né, a explicação para isso é que, pelo fato de nós termos uma maior quantidade de movimento na camada limite turbulenta para essa configuração aqui de maior número de Reynolds, né, isso retarda o ponto de separação. Ao invés dele ser laminar, ocorrer a 80 graus, né, no ângulo de separação de 80 graus, ele passa a ocorrer no ângulo de separação de 140 graus. E aí, novamente, influenciando a transferência de calor e a resistência ao escoamento. Tá?